Bom, então, como eu disse, acho que, apesar de estarmos um número aqui muito reduzido, né, para o último dia, mas podemos ir começando e aí eu tinha solicitado de vocês que trouxessem aí algumas dúvidas, algumas questões que vocês, porventura, tenham, né, se deparado. Dei uma geral, assim, hoje não, nas minhas anotações sobre o seminário, e assim, eu confesso, obviamente que a gente não pode ver tudo que está no seminário, porque o seminário é muita coisa, né? Mas eu confesso que estou me dando por satisfeito, no sentido que eu acho que a gente fez um percurso bem interessante do que o seminário, das principais questões que o seminário traz, né? O seminário, como eu disse, é um seminário assim de transição também, né? O seminário 21, porque rigorosamente o Lacan vai radicalizar esse trabalho com o nó borromeano, com a cadeia borromeana, a partir do RSI. Né? Esse é como se fosse um primeiro momento, esse seminário 21, né? É um primeiro momento de tratamento que Lacan dá ao nó borromeano. Então, por isso mesmo, eu estou anunciando e querendo que no próximo semestre a gente faça um seminário sobre o RSI, né? Aproveitando essa tradução maravilhosa aqui do pessoal do, do fórum, né? Essa tradução em português, que a gente não tinha uma boa tradução até então. E aí a gente deve, fiquem aí com a promessa de que no próximo semestre a gente vai trabalhar o RSI. Né? Mas, enfim, fica aí o que é que vocês teriam questões que queiram colocar sobre tudo que a gente falou desde o começo, ou mais especialmente, eu me lembro que o Carlos tinha me pedido para falar um pouco mais dos matemas, não sei se você, matema da sexuação, não sei se vocês, mas tem alguma questão específica ou vocês querem que eu fale de uma maneira mais geral? Deixa eu apresentar aqui. Apresentando aí os matemas. Tá? Então, tem alguma questão específica ou querem que eu fale mais de maneira geral? Pode ser geral, daí a gente lembra melhor das questões, acho. É. Lembrem que esses matemas Lacan apresenta exatamente no seminário anterior, seminário 20, onde ele é um seminário muito importante na obra de Lacan, né? Ele, essa ideia ela vai ultrapassar uma série de perspectivas da relação da psicanálise com a diferença sexual, enfim, né? Desde da lógica freudiana com a diferença sexual, de uma certa pregnância empírica e anatômica que Freud dava a essa problemática, né? Aqui nesse seminário, Lacan vai chegar a um ponto onde a sexuação ela vai ser determinada não, obviamente, por nenhum tipo de essência. A psicanálise ela não acredita que haja qualquer tipo de essência, qualquer tipo de ontologia do homem ou da mulher. Tanto Freud como Lacan afirmam isso, né, de que no inconsciente não tem nem homem nem mulher, tem sujeito. E o sujeito do inconsciente não é homem nem mulher, é sujeito, é uma função. Né? Mas o Lacan, com o desenvolvimento da dimensão do gozo na sua obra, ele vai chegar exatamente a essa proposta aqui, onde, no fim das contas, ele vai dizer que a sexuação, e não mais simplesmente uma diferença sexual, né,
uma sexuação ela é determinada ou é dada a partir da forma como o sujeito grafa o gozo do corpo. E ele, como ele está no momento também da obra, e isso já vem desde o seminário 10, seminário 11, ele vem colocando o real no centro da estrutura, né, essa famosa afirmação de que Lacan faz esse movimento na obra. E colocar o real no centro da estrutura, na verdade, implica em você, de alguma maneira, ultrapassar a lógica do significante. Se para Lacan, em determinado momento, a lógica significante foi muito preponderante e o simbólico teve uma supremacia num determinado período, a partir do momento que ele inventa o objeto A, no seminário 10, né, e daí por diante, de lá para cá, e o real vai sendo ganhando uma dominância e o motivo de interrogação, né, e de proposição dentro da obra. Esse seminário ele diz isso fica muito claro, né? O Lacan sempre trabalhou com o real, por exemplo, como sendo excludente, né? O real era alguma coisa que era excluído da estrutura, era o impossível, era o que estava de fora, né? O que o imaginário e o simbólico não conseguiam significar ou simbolizar, etc. Pois bem, agora aqui no Novo Romeano, o real ele é um terceiro. Ele passa a ser tratado como fazendo parte, não como algo excluído. É como se Lacan tratasse, por exemplo, o simbólico e o imaginário enodados e o real excluído. O real como aquilo que não estava aí dentro dessas dimensões do simbólico e do imaginário. Porque real, simbólico e imaginário ele sempre usou, né? Mas com a cadeia borromeana ele está dando uma outra localização. Quer dizer, você tem aqui, o real não é mais, você tem aqui uma escritura do real, né? Ele não é mais o impossível, simplesmente. Aquilo que não pode ser simbolizado e tal. Porque aqui ele está inodado com o simbólico e com o imaginário, né? É possível dar uma escritura ao real. Lacan eu já disse isso para vocês, mas não custa repetir, Lacan vinha procurando isso desde muito tempo, por exemplo, com a matemática e com a lógica. E veja que aqui nesse quadro, ele ainda está trabalhando muito com a lógica modal, a gente falou disso na vez passada, né? Toda essa questão dos universais, né? As proposições do silogismo aristotélico, da lógica, né? Que vários lógicos, desde Aristóteles até hoje, trabalharam com isso, né? Com a questão você tinha uma universal afirmativa, uma, eram as proposições universais e particulares, e você tinha a universal afirmativa e a universal negativa, e você tinha a particular afirmativa e a particular negativa, né? Quer dizer, como a lógica, os silogismos da lógica foram trabalhados. E aqui, Lacan passou muito tempo lidando com isso, até que ele faz uma subversão, né? Porque na lógica não os quantificadores, que são essas duas letrinhas aí, o E ao contrário e o A de cabeça para baixo, né? Que o E existe e o Azinho de cabeça para baixo é o para todo, né? Então, na lógica, a negação nunca incide sobre os quantificadores. É sempre sobre o predicado, né? Por exemplo, todo homem é mortal, é uma afirmativa universal, Sócrates é mortal, é uma particular afirmativa, né? Então, não, o quantificador ele não é negado, né? O todo, o nenhum, o algum, eles não são negados, né? Na lógica. E o Lacan traz essa novidade aqui, que observem que essa barrazinha em cima, né? Tanto da função fálica, que é o φ de x,
deixa eu ir para a imagem, vocês veem minha selfie. Então, essa barrinha aqui é uma negação, né? Tanto nega a função fálica, como nega o quantificadores. Aqui não existe. E aqui é o não todo, o famoso não todo do Lacan, que ele inventou, né? Esse tipo de negação que também não existia. Era exatamente essa negação do quantificador. Que todo é nenhum, né? Na lógica. Todo homem é a afirmativa universal, todo homem é mortal, ou a negativa, nenhum homem é mortal. Não existe esse não todo na lógica. Isso é uma invenção do Lacan, que inclusive tem uma série de consequências na lógica. Mas, enfim, então aqui esse quadro que vocês estão vendo é exatamente a maneira como Lacan vai dispor as modalidades de gozo. Que, rigorosamente, você poderia dizer o seguinte, que nós podemos pensar que existem dois tipos de gozo. É claro que Lacan dá outros nomes ao gozo, né? Lacan tem vários nomes, tem o gozo fálico, o mais de gozar, o gozo do outro, e etc, etc. Tem o gozo do ser, o gozo feminino. Tem vários nomes que, inclusive, se sobrepõem, às vezes se confundem. Mas se a gente pudesse reduzir, né, essa condição do gozo em Lacan, a gente poderia dizer que existem rigorosamente dois tipos de gozo. Um gozo sexual e um gozo fora do sexo. Um gozo que é normatizado, que é exatamente esse que está do lado esquerdo, né? Do lado masculino. Como eu disse para vocês, a lógica é mais ou menos essa. O corpo goza. E nós temos que fazer alguma coisa com ele. Uma das melhores coisas, talvez a melhor, que nós fazemos é sexualizar esse gozo. O falo, ou a função fálica, que é esse φ de x, ele é exatamente alguma coisa que media a nossa relação com o gozo e com o outro. Tá? Obviamente, a função fálica, obviamente, vocês já sabem disso, mas não custa insistir, não se trata do pênis, mas se trata exatamente de uma função lógica que faz a mediação da relação do sujeito com o gozo do corpo e com o outro. Por exemplo, na relação entre um homem e uma mulher, para não complicar, né? E pode ser também na relação do sujeito com o outro, com um homem com outro homem, mulher com outra mulher, o que vocês quiserem. Nunca é uma relação binária. E aí, uma contracrítica à crítica que a psicanálise sofre com os estudos de gênero, né? E a ideia de Lacan é exatamente ultrapassar o binarismo, homem e mulher. Né? E Lacan, eu entendo que Lacan, com essas fórmulas aqui, ele ultrapassa o binarismo. Né? Não estamos falando de homem e mulher. Porque quando a gente fala homem e mulher, a gente teria que supor dois universais, né? Todos os homens e todas as mulheres. Mas aí é que está a novidade do Lacan. O Lacan vai dizer que exatamente por uma questão lógica, a mulher ou as mulheres não fazem um universal. Né? O homem ou a humanidade, se vocês quiserem, né, faz esse tipo de condição universal. Mas o feminino, ele não faz conjunto. Tá? Veja que isso, por exemplo, foi muito criticado pelos estudos de gênero, tomando isso como sendo algo negativo. Veja bem que Lacan acabou de dizer, nas lições anteriores, a gente viu, nesse mesmo seminário, Lacan dizendo isso. O saber inconsciente é um conjunto aberto. Né? Então, é como se o Lacan estivesse dizendo aqui, assim, a dimensão fálica é um conjunto fechado, em torno do falo, ou em torno dessa exceção, que é o um pai, né, que nós já falamos dele aqui, que é aquele pai que o Lacan, no Seminário 20, ele aproxima do pai freudiano da ordem primitiva. Aquele pai, número um, que estava fora da lei, porque era exatamente o número um, ainda não tinha lei, então ele gozava de todas as mulheres.
castrava todos os filhos. Então, o número um é o pai real, é o pai gozador. Ele é a exceção à lei. Né? É exatamente o assassinato desse pai que cria a lei, né? Que cria uma proibição do assassinato, lá no mito da ordem primitiva do Freud. Tá? Então, o gozo fálico masculino, ele, que é o gozo sexual, né? Que é exatamente isso, que é esse processo de sexualização do gozo do corpo, ele gira em torno da linguagem. O gozo sexual é um gozo normatizado pela linguagem. Lembrem-se que o falo é um significante. Então, por exemplo, o que faz mediação na minha relação com o gozo do corpo e com o outro, com a mulher, por exemplo, é o falo. Por que não é binário? Porque são sempre três. É o homem, a mulher e o falo. Tá? Veja onde é que está o falo aqui, né? Nessa parte. Deixa eu ir para a figura. Aqui, nessa parte de baixo, né? No campo masculino. Tá? O falo que sustenta uma posição de sujeito, mas também o falo que a mulher, né, busca no homem, por exemplo. Tá? Depois a gente volta a falar isso aqui. Mas o falo faz essa mediação, essa função. E, obviamente, o falo, como sendo um representante da castração, isso é importante, né? Porque o falo, isso é muito interessante em psicanálise, porque para a psicanálise a potência fálica ela é dada pela castração, não pela presença de um pênis, ou pela presença de um falo, né, imaginário. Para a psicanálise, a potência fálica ela é determinada pela castração. Então, quem é potente é para quem falta. Né? A potência é dada pela falta e não pela presença, porque normalmente, no ponto de vista imaginário, né, isso às vezes faz essa confusão, né, de se achar, por exemplo, de que o homem mais potente é o homem que tem o pênis maior, por exemplo, essa lógica imaginária. E para a psicanálise não é assim, né? A potência fálica é dada pela falta, pela castração. Quanto mais o sujeito aceita a castração, mais operatividade fálica ele tem. Um exemplo clínico, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, na neurose obsessiva, existem duas apresentações da neurose obsessiva, né? Aquele sujeito que se lança a fazer tudo, o herói, né? Que faz tudo, se lança numa empreitada de fazer tudo e salvar todos na forma do herói, mas tem também uma versão da neurose obsessiva de que é o sujeito que tem sérias dificuldades para operar falicamente, que não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, não consegue operar falicamente. E... Oi, Ediluz, boa noite. E veja que toda a dificuldade do obsessivo, não sei se vocês, na clínica de vocês, já se depararam com isso. Um sujeito que não é psicótico, que não tem problemas cognitivos, pelo contrário, os obsessivos, de maneira geral, são bem inteligentes, mas que tem dificuldades de operar falicamente, seja no campo sexual mesmo, né, de relacionamento, seja no trabalho, não consegue trabalhar, não consegue, ou ficam adiando, procrastinando essa entrada no mundo fálico, né, no mundo adulto, às vezes, e tal. E isso tem a ver com o fato de que o obsessivo não quer saber da castração, né, e a castração causa um horror ao obsessivo, então ele perde, porque não quer se deparar com a castração, ele perde uma operatividade fálica. Para você trabalhar, você tem que se deparar com a castração, submeter a castração, você correr atrás daquilo que não tem, né? Então, isso para determinados quadros obsessivos é muito difícil. O obsessivo não consegue essa operatividade,
E não estamos falando de uma psicose, porque no caso da psicose é diferente, porque a dificuldade de operatividade fálica na psicose é por falta de inscrição fálica. Tá? Por exemplo, essa normatividade que eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, a psicose não está aqui. Essa normatividade fálica do gozo do corpo, ela não opera na psicose. Tá? Lembre-se que o falo está elidido na psicose. Isso desde o seminário 3, que o Lacan está falando disso. Né? Fora a usando o nome do pai, equivale a uma elisão do falo. E aí toda a dificuldade do psicótico operar no laço social, trabalhar, e etc, etc. Mas porque ele não tem inscrição fálica, é diferente. Né? Não é o caso do obsessivo. O obsessivo ele tem inscrição fálica. Ele não quer se deparar com a castração. Mas, enfim, o fato é que essa sexualização do gozo do corpo, que a linguagem opera, é como se você tivesse uma parte do gozo do corpo, que é normatizado pela linguagem e, consequentemente, pelo falo, porque lembrem-se que o falo ele é o balizador da linguagem. Lacan tem um texto que eu recomendo para vocês, se chama A Significação do Falo, onde Lacan vai dizer exatamente que o falo é o que, como a gente perde a natureza, né? Por exemplo, nós somos homens machos ou fêmeas, no nosso caso não é assim, né? A gente perde a natureza, no sentido de que ser macho ou fêmea não determina que você venha se constituir como homem ou como mulher. Isso é um trabalho que o sujeito precisa ter, né? Então, esse trabalho de se constituir como homem ou mulher, ele é dado pela relação que o sujeito estabelece com a função fálica. Tá? Lembrem-se que o Freud... Eu vou recomendar para vocês um artigo meu, que é um artigo de... não me lembro mais, acho que é 2010, que se chama Da Diferença Sexual à Sexuação. Está na revista Ágora, é antigo, mas botem se você botar no Google acadêmico, bota lá Danziato, Leonardo Danziato, da diferença sexual à sexuação, esse artigo aparece no artigo, na revista Ágora. Eu faço todo esse percurso, desde Freud, né, de como Freud, por exemplo, toda a coisa edípica freudiana, né, da castração e tal, está tudo aqui do lado esquerdo, do lado masculino. O Freud se deparou, lembra-se, toda essa coisa do pai, né, a lógica de matar e comer o pai, aquela história toda do Freud. O Freud se deparou com o fato de que a identificação com o pai, a identificação edípica, primária com o pai, inclusive, né? Lembre-se que para Freud a identificação com o pai é primária, é primeira, né? Não é com a mãe. A primeira identificação é com o pai, o que é curioso. Mas toda essa lógica freudiana de matar e comer o pai, né? Do assassinato do pai, de que o sujeito precisa operar esse ato para poder se tornar sujeito, né, se submeter à castração, e é uma reedição do mito da ordem primitiva em Freud, né? Os filhos matam o pai e se constituem então como irmãos. A partir daí eles estão submetidos à castração, porque se dão conta que são número 2. E o número 1, ninguém vai ocupar o lugar dele, porque ele era o número 1 e está morto. Daqui por diante, todo mundo fica na condição de número 2, né? Que é mais ou menos essa ideia, que é um pouco o lugar que Deus ocupa, por exemplo, na religião. Né? É interessante porque o neurótico é aquele que sabe que não pode ocupar o lugar do número 1. Né? Ah, o máximo que você faz é ocupar um lugar de representação do pai, por exemplo, né? O presidente da República. Né? Ocupa um lugar de poder e tal. É interessante como na psicose isso não é bem assim. Né? Em determinados, por exemplo, se você lembra o Schreber tem um delírio em que ele encontra Deus. Né? Ele encontra o número 1. Se ele tivesse matado e comido o pai, ele não o encontraria, porque exatamente o pai bom é o pai morto. Né? O pai simbólico é exatamente o pai que aparece como representante desse pai que está fora do jogo. É o pai real que foi assassinado originariamente. Então, essa operação de matar e comer o pai
é uma operação de construir um espaço originário, que é um espaço vazio, e incorporar esse vazio. Né? Isso é muito importante para a constituição do sujeito, que é a identificação primária com o pai por incorporação. Né? Isso, inclusive, constitui o corpo. O corpo é um vazio. Né? Então, mas, enfim, é uma operação que todo neurótico faz, todo sujeito precisa fazer, do ponto de vista da identificação, da incorporação e tal, que é essa história de matar e comer o pai na linguagem freudiana, na linguagem lacaniana, a metáfora paterna, né? A substituição do desejo da demanda materna pelo nome do pai como balizador da estrutura do sujeito. Isso no primeiro Lacan. O que é que o Freud saca logo, né, logo não, né, do meio para o fim, é que ele se dá conta de que essa história toda, ela não explica matar e comer o pai, complexo de Édipo e etc. Ela não explica o que é uma mulher. Daí a famosa pergunta de Freud, né, o que é uma mulher? Ela explica a constituição do sujeito. E o Freud ficou encafufado com isso desde o começo, porque ele não aceitava a ideia de que era foi exatamente a proposta do Jung, né? Ele não aceitava que o Édipo feminino fosse simétrico ao Édipo masculino. E a partir daí ele começa a problematizar isso e criou toda a teoria do Édipo feminino. Vocês devem lembrar disso, né? Quer dizer, aquela coisa da fase pré-edípica na mulher, e para Freud a fase pré-edípica é muito mais importante na mulher do que o Édipo propriamente dito. O Édipo na mulher já é secundário. Secundário não no sentido de menos importante, mas no sentido de que ele não é o drama principal. O drama principal da mulher é pré-edípico. É exatamente aquela coisa que vocês devem lembrar da mulher mudar de objeto. O Freud traduz isso edipicamente com aquela coisa do ódio da menina à mãe e a troca do objeto da mãe pelo pai. Vocês devem lembrar essa ideia freudiana. Né? Mas veja bem, mesmo assim, mesmo com essa teoria, está lá na Sexualidade Feminina, o texto de Freud, vocês podem ler, na conferência 31, 33, é uma conferência sobre a feminilidade, né, que é onde Freud desenvolve essas histórias todas. Lá nesse meu artigo, eu, claro, faço esse percurso didaticamente. Mas aí o Freud se dá conta exatamente de que ele formulando isso, ele está esclarecendo como é que funciona a sexualidade feminina. Mas a sexualidade feminina é fálica. Né? O Freud não disse isso assim, mas eu já estou traduzindo lacanianamente. Veja que os seres que estão na condição fálica são todos. Veja que o matema de baixo, que é esse aqui, né? Para todo x, φ de x, ele é um matema universal, no sentido de que todo mundo está submetido à função fálica, inclusive as mulheres. Quer dizer, nem todo mundo, porque, como eu acabei de dizer, os psicóticos não estão, né? Submetidos a essa função fálica. Mas, enfim, tirando os psicóticos, essa lógica significa o quê? Que para todo sujeito precisa estar submetido à função fálica. É exatamente esse matema que está aí. Para todo x, esse de baixo à esquerda, né? Do lado esquerdo, do lado masculino. Para todo x, φ de x. É a proposição universal dos matemas. O problema é que, freudianamente falando, e o Lacan volta a Freud, para você ter esse conjunto universal de para todo x, φ de x, você tem que considerar que existiu um que está na condição de exceção, que é exatamente esse pai originário. O matema de cima diz exatamente isso. Existe um x para quem a função fálica não conta. Veja que a função fálica aí está negada. Né? Existe um x
para o qual a função fálica é negada, não conta, que não está submetida à função fálica. Tá? Quer dizer, aqui a lógica é que a exceção confirma a regra. Existe um pai, e é importante a gente falar, Lacan fala disso em vários momentos do CT seminário, diz isso, né? Ele formula essa famosa frase dele, que é il y a de l'un, em francês, e il y a de l'un está traduzido, tem algumas traduções, que alguns traduzem a do um, e outros traduzem a um. Tem as duas traduções. Né? Eu prefiro o a do um, né? Porque nós não podemos recusar o fato de que existe o um. Né? Existe o número um. Apesar de que o um aqui, e o Lacan vai dizer isso, o um ele não é o primeiro. Vocês lembram essa discussão que ele faz, né? Ele vai dizer, nós temos que tratar o nobo-romeano numa perspectiva cardinal e não ordinal, no sentido, né, de que não é o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? É o 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 não quer dizer que seja o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque veja que aqui você não sabe quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Eles estão enlaçados, é como se você tivesse que imaginar sincronicamente que a estrutura ela é 3 desde sempre. É difícil porque no seminário RSI, Lacan vai dizer uma coisa curiosa. A nossa debilidade mental, o nosso pensamento, ele é débil. Ele é linear. Ele não acompanha determinadas lógicas que a topologia apresenta. Então, é difícil a gente pensar uma lógica que não seja sequencial, ou genética. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro. Né? Você pensar sincronicamente de que desde sempre é real, simbólico, imaginário, é complicado, exatamente porque o nosso pensamento ele implica uma certa cronologia. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro. Né? Mas rigorosamente na estrutura não é assim. Real, simbólico e imaginário estão lá desde sempre. Tá? Quando uma mãe pensa em ter um filho, esse enodamento do real, simbólico e imaginário desse sujeito já está formado. Isso é complicado, porque o sujeito sequer existe, né? O sujeito, sim, o sujeito existe. Quem não existe é a criança. A criança sequer existe, mas o sujeito já existe. E depois que essa criança morrer, o sujeito vai continuar existindo. Nós estamos trabalhando aqui com Lacan. Com o sujeito, os efeitos do sujeito Lacan, do sujeito Freud. Então, se você considera que o sujeito é uma função, você tem que pensar isso, de que as coisas são sincrônicas. Mas o Lacan vai dizer isso, cada um desses elos é um. Tá? E aí vocês lembram a história do um, do real, que precisa de 3 para fazer um. Rigorosamente, cada um é um. Eles estão separados, tá vendo? Eles estão inodados, mas estão separados. Eu já disse, essa propriedade trivial do nó, eu já disse para vocês, né? Eles não estão interpenetrados. Seria isso aqui, né? A interpenetração seria isso aqui, você passar por dentro. Né? E aqui você tem um nó olímpico, né? Onde eles estão interpenetrados. Tá? Observem, eu já disse isso para vocês, que o nó borromeano não estão interpenetrados. O azul está solto do verde. Aí você pode dizer, mas o vermelho está interpenetrando o azul. Não é verdade. Eu estico. E aí, comprova de que o vermelho não está interpenetrando o azul. Está aqui, ó, estão soltos. Tá? Se eu tirar o verde, eles se soltam. É a comprovação que não estão interpenetrados. Mas o enodamento é de tal ordem que os 3 fazem um. E essa é a propriedade do real. Tá?
Lembrem que numa lição anterior a gente falou disso, o Lacan dizendo de que o dois não existe porque o, o dois ele impede exatamente, a relação sexual não existe exatamente por isso. O dois, o azul não está interpenetrando o verde. Que o 2 significaria que o 2, que é do imaginário, Lacan diz isso, né, aqui, o 1 é do simbólico, o 2 é do imaginário, o 3 é do real. Nós, numa determinada aula aí, a gente falou disso. O 2 não existe exatamente porque a relação sexual não existe. Não há fusão. Né? Você pode até dizer que há penetração, né, na relação sexual, por exemplo. Mas, na verdade, nós não estamos falando propriamente da relação sexual, mas de uma proporção sexual. Quer dizer, o encontro entre um homem e uma mulher, por exemplo, ele nunca se realiza. E esses matemas mostram exatamente isso, porque são duas dimensões, exatamente porque não são dois universais. O que se universaliza, você poderia falar um pouco do sujeito que existe constituindo do real, simbólico e imaginário. Não entendi bem sua pergunta, Edilúcio. O que é que você quer, o que é que você quer que eu explique mais? Você está sem fone? Eu vejo ah, sim. Que veja bem, o sujeito em psicanálise, ele não é a pessoa, não é o indivíduo, não é o cidadão. O sujeito, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, ou mesmo antes de ficar grávida, se ela formula algo assim, né, ela vai, para ela formular uma imagem, uma representação do filho, ela tem que formular algo dessa ordem, né, do real simbólico imaginário. Do 3. É claro que você pode dizer, ainda não existe o corpo real da criança. Mas, exatamente, é o banho de linguagem. Ele já existe, a criança já existe no campo do outro. E é importante que exista, inclusive como sujeito. Se você considerar, por exemplo, o nascimento, mesmo que uma criança que acabou de nascer, né, um recém-nascido, que obviamente não é rigorosamente, né, se você fosse pensar do ponto de vista diacrônico, aquele recém-nascido, ele não é um sujeito, né, propriamente dito. Porque, por exemplo, ele não deseja, ele não fala, não, né, supondo a lógica, como diz Lacan, supondo o erro piagético, né, o erro do Piaget, essa coisa desenvolvimentista, genética. Porque o Piaget diz isso, né? O Piaget, não sei se vocês estudaram Piaget, no campo da psicologia, um estudo importante, interessante. O Piaget diz o quê? A criança nasce sem simbólico, sensório motor. E o simbólico vem depois, no simbólico intuitivo, né? No segundo estágio, né? O primeiro estágio não tem simbólico, é o tal do sensório motor. O simbólico só vem depois. O Piaget está errado? Não, ele como cientista ele não está errado, mas esse é o problema da ciência. A ciência se fixa no que é observável. Uma criança nasce sem falar e com 2 anos está falando. Tudo bem. O problema qual é? É que se o simbólico só viesse depois, essa criança não conseguiria falar. Esse simbólico ele está lá sincronicamente nodado com o imaginário e com o real dessa criança, que essa criança já fala, ela já é sujeito, ou pelo menos deveria. E pode acontecer que a mãe não formule as coisas assim. A mãe apenas boa do Winnicott é exatamente essa, né? Ela formula esse nodamento de maneira tal que a criança já é um sujeito. Essa criança, esse bebê, por exemplo, já é um sujeito, já deseja. É claro que dentro de uma certa onipotência do desejo materno. Mas a mãe apenas boa, do Winnicott, ela deixa o buraco, que é isso aqui, né? Esse buraco, para que o sujeito, é esse buraco, é por onde o sujeito aparece, né? Aqui, para que o sujeito apareça.
Observem uma mãe, uma boa mãe cuidando do seu filho, ela pergunta ao bebê o que é que ele tem. Né? Obviamente que ela sabe, ela não é doida, ela sabe que o bebê não fala. Por que ela pergunta? Né? Bebê, que eu digo recém-nascido, né? O bebê acabou de nascer, o menino está chorando, ela chega, ô bebê, o que é que você tem? Tá dodói, tá, o quê? Não é? O tal do mamanhês, lá da, da LASNIC, da turma lá que trabalha com clínica precoce, é dessa ordem. Sincronicamente, é claro que você pensar diacronicamente, você pode dizer, mas esse bebê ainda não é um sujeito desejante, ele teria que passar pelo édio, pela castração e perder parará. Tudo bem, de acordo. O problema é que, em termos de função, esse enodamento ele já existe e o bebê já é sujeito, sincronicamente falando. A dificuldade nossa é exatamente essa debilidade mental que nós temos. Entende? É difícil, porque isso não é sou eu, você, é o pensamento que é débil. Entende? Por isso que a topologia é tão interessante. Porque ela permite uma certa ultrapassagem da debilidade do pensamento. O nosso pensamento é sincrônico, é diacrônico. Entende? Quer dizer, o Piaget está errado, porque se o outro não fala pelo bebê, se o simbólico não vem antes, por exemplo, né, que esse bebê já está instalado no simbólico, já tem nome, já fala, já deseja, já é balizado pelo falo, inclusive, né, que vai fazer isso, os ideais fálicos já passam a funcionar. Se esse simbólico e essa fala do bebê não vier antes, ele não fala depois. Entende? Se não tivesse simbólico desde o começo, no sensório motor do Piaget, por exemplo, ele não vai falar no simbólico intuitivo. Entende? Então, é isso que Lacan chama o erro piagético. É o erro da ideia de um desenvolvimento, né? Uma lógica da psicologia do desenvolvimento. O primeiro tem um estágio, depois tem outro, e tal, e tal. A lógica sincrônica em Lacan é essa aqui. É os três sempre, desde o começo. Né? Real, simbólico e imaginário. Não é possível você pensar um bebê que não esteja nas três dimensões. Tá? Mesmo, por exemplo, no semestre passado, a gente falou, eu critiquei a Sevasco, a RT Sevasco, que é essa desse livro sobre o que eu recomendei para vocês, que ela diz isso, que talvez você pudesse pensar o autismo grave como sendo um desenodamento. Não é verdade. Não dá para você pensar o humano fora dessas três dimensões. Porque o autista, como diz o Aurélio Souza, se você desenoda, o sujeito vira animal, deixa de ser humano. Tá? O humano implica essas três dimensões. E o autista não é um macaco. O autista é um sujeito. Ele pode não operar como tal, mas ele está nas três dimensões. Ele tem um nome, muitas vezes fala. Né? No caso mais grave, o sujeito tem dificuldade de fala, mas, de maneira geral, os autistas falam. Né? Então, enfim, e obviamente que. Uma coisa que Lacan está dizendo a partir de agora, por exemplo, que se ele deu uma prioridade para o simbólico, por exemplo, nesse seminário, ele diz várias vezes, a linguagem não depende só do simbólico. A linguagem depende do real e do imaginário também, que é isso aqui, esse mandamento a 3. O que a gente está acostumado a pensar, isso não vem da psicanálise, né? Isso vem, por exemplo, da antropologia, da filosofia, que a psicanálise herdou, o próprio Lacan, da linguística também, de que a linguagem está no campo do simbólico. Tudo bem, não está errado. Mas o simbólico não é só a linguagem. O simbólico, ele inoda um real e um imaginário. Entende? Não, ele não existe solto, por exemplo. Né? Por exemplo, a ideia de uma gramática. E isso é muito radical para a psicanálise, porque é como se dissesse assim, para a psicanálise, a gente está mais interessado na fala,
do que propriamente na linguagem. Como se você tivesse que pensar clinicamente, e isso é um pensamento clínico muito radical, de que não existe linguagem sem sujeito, no sentido de que toda linguagem ela é falada. Nós não estamos falando da linguística. Tá? A linguística é um estudo que estuda a linguagem como se existisse uma estrutura de linguagem sem um sujeito que fala. Entende? Para a psicanálise não é assim. Porque é difícil, clinicamente falando, você pensar uma estrutura de linguagem que não passa pelo corpo do sujeito. Tá? Então, isso clinicamente é radical. Por exemplo, é a grande diferença de Freud e Lacan e da psicanálise para Jung. Né? Quer dizer, o Jung aceita e propõe a ideia de que existem símbolos esvoaçantes, né? Na cultura, na, nos arquétipos, né? Essas coisas do Jung. E veja, não é que não existam símbolos. Né? É claro que existe uma dimensão simbólica aí, existem símbolos, existem os ideais e tal. Mas clinicamente, por exemplo, eu estava dizendo isso hoje na sala de aula. Se você sonha com um símbolo coletivo, junguiano, por exemplo, né? Se você sonha com, por exemplo, o mar é a mãe, né? Esse famoso, a balança é a justiça. Se você está em análise, a intervenção do analista não vai pelo simbólico, não vai pelo fato de que existe uma simbologia do mar com a mãe, por exemplo, né? Ou do, da balança com a justiça, por exemplo. Não. Se você sonha com a balança e vai para a análise, o analista vai perguntar para você o que é uma balança. Que a balança é sua. Que a balança é um som. O que é que esse som... E aí a lógica do significante, não a lógica do símbolo e do signo linguístico. Porque balança tem bar, tem lança, né? Tem alguma sonoridade que é preciso saber onde é que esse efeito sonoro do significante remete o sujeito. Nós não vamos pelo acordo simbólico. É claro que você pode dizer que exatamente o simbólico ele possibilita um acordo de sentido. Não por acaso o sentido está aqui no nó, entre o simbólico e o imaginário. Tá? Só um minuto, Larissa. E a gente, obviamente, opera por esses sentidos, opera por esses acordos. Eu estou falando, vocês estão me entendendo. Vocês falam, eu entendo o que vocês estão dizendo. A gente acha que é assim, mas não é verdade. Porque o que eu estou falando, como isso está se inscrevendo para cada um de vocês, eu nunca vou saber, nem que eu fosse analista de vocês, entende? Nem que tivesse um analisante meu aqui, por exemplo, nem na análise o analista não sabe. Porque o que o analista faz é perguntar como é que isso acontece, mas o analista não fica sabendo. É o sujeito que vai operando e vai elaborando isso para ele mesmo, entende? Diga, Larissa. Foi sem querer, desculpa. Então, não existe significante solto em psicanálise. Na clínica, não. É claro que isso é uma lógica muito clínica e, obviamente, a gente não pode levar isso para o lado social, porque é uma radicalidade da clínica. Né? É, O todo sonho é um rebo, né? Como o Lacan fala. é, o sonho é um rebus, exatamente. Né? Quer dizer, não é um símbolo. A psicanálise não trabalha com a O lógica do símbolo símbolo. aí, nesse sentido, estaria mais na lógica do imaginário do que na lógica do simbólico lacaniano, não é isso? É, ele está na lógica do sentido, né, de alguma maneira, de uma certa amarração do sentido. Deixa eu apresentar o nó que o Lacan vai apresentar no RSI, porque eu ia falar exatamente da sexuação, né? Depois, se vocês quiserem, eu volto para cá. Mas deixa eu apresentar aqui, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Aqui, ó.
Deixa eu aumentar aqui. Veja que no seminário seguinte, que é esse que nós vamos ver no próximo semestre, essa é a minha promessa, Lacan apresenta o noborromeano e ele dá nome a essas zonas de interseção que ele chama de zonas de existência. Tá? Você vê que aqui ele coloca os gozos. Você vai ter no meio do nó, você tem aqui o real simbólico imaginário, né? R, S, I, são os nomes das dimensões, e aqui no meio ele coloca o objeto A. Aqui entre o real e o imaginário ele coloca o gozo do outro. Entre o real e o simbólico ele coloca o gozo fálico. Esse é J porque em francês é com gozo, é jouissance, é com J, né? Então a gente não traduz essas formas. E aqui entre o imaginário e o simbólico você tem um sentido, tá? Então veja que você precisa, por exemplo, de uma amarração de sentido sob pena de você correr doido. Veja que na paranoia, por exemplo, é uma situação muito típica da paranoia, porque o paranoico ele está cheio de sentido. Ele dá sentido a tudo e mais alguma coisa. Né? Qualquer som que ele escuta é um som que vem do real e que tem um sentido qualquer, ele é interpretado, né? É dado um sentido pelo sujeito numa condição paranoica. Qualquer olhar do outro, ele, você está me olhando, que isso, aquilo outro, tal, dá um sentido, não muito próprio da paranoia. Por isso que é importante uma foraclusão do sentido, né? No sentido desse foraclusão do sentido no sentido, de maneira que a gente a gente saiba que não existe um sentido completo. É por isso que o sentido está aqui nesse buraco, nessa zona de existência entre o imaginário e o simbólico. Tá? Porque, obviamente, a gente faz esses acordos de sentido no mundo do simbólico, né? Que são imaginários e simbólicos, porque rigorosamente, veja que o sentido, aqui o anel do real, né? E veja que o sentido ele está fora do real. Depois, no próximo semestre, a gente vai trabalhar com esse nozinho aqui. Mas é só para dizer, por exemplo, que o sentido ele não existe no real, ele está fora do real. Né? Deixa eu ir para a imagem. Aqui, né? O sentido está fora da dimensão do real, da mesma maneira que o gozo do outro está fora do simbólico, da mesma maneira que o gozo fálico está fora do imaginário, que é o corpo. Mas eu quis apresentar isso aqui só para mostrar como o sentido está amarrado aqui no nó. Tá? Deixa eu apresentar os matemas de novo. O tema da sexuação. Eu não sei por que eu fiz esse desvio, mas a gente estava falando aqui dos matemas, né? Então eu estava dizendo para vocês de que, rigorosamente, a gente poderia considerar que só existem dois tipos de gozo. Um gozo fálico sexual e um gozo fora do fálico e fora do sexual, e Lacan resolveu dar um nome de gozo outro. Tá? Rigorosamente é isso. Tá? Então é como se essa bipartição aqui, que vocês estão vendo, desse matema, do lado de cá você tem o gozo que foi grafado pela linguagem e pelo fálico para todo X, φ de X. Né? Todos os seres que estão na dimensão fálica, tá? E que fazem conjunto exatamente porque existe um que está fora do fálico. Esse número 1 que está de fora é o que sustenta a série e o conjunto universal dos seres que estão dentro da função fálica, tá? Que é exatamente a condição masculina. Veja que nós não estamos falando de homem e mulher. Porque, por exemplo, você tem que aceitar
E isso muitas vezes é o que, por exemplo, a turma de estudo de gênero não entende bem, que as mulheres também estão submetidas à função fálica, tá? Porque se não, quem não estiver submetido à função fálica, muito provavelmente vai estar numa condição psicótica, tá? Quer dizer, e obviamente as mulheres não são psicóticas, todas elas, né? Algumas são, mas nem todas. Então você tem que considerar que a mulher também, e porque a mulher tem uma vida sexual, tem uma atividade sexual e tal, e pererê parará, tá? Ela está no campo fálico sexual. Isso Freud, inclusive, descreveu como é que é, e o Lacan também. A diferença, por exemplo, de como o falo, se no homem o falo se situa no pênis, na mulher o falo se situa no corpo, na imagem do corpo, por exemplo, né? Freud já tinha dito isso. De maneira, inclusive, que a troca sexual não é pênis pela vagina, é pênis pelo corpo. O que já é uma coisa interessante, que foge exatamente da, da ideia binária, né? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Porque apagou aqui umas... Alguns de vocês apagaram, eu achei que eu tinha apagado também. Tudo bem até aí? Então, veja bem, esse é o conjunto universal que nós podemos considerar. Tá? Para ter um conjunto universal, que é esse que é determinado por esse matema, para todo x φ de x, é necessário a exceção, né, que exista um x para quem que não esteja submetido à função fálica. Tá? É exatamente essa lógica do pai da ordem. Para você entrar no fálico, você tem que deixar de fora o pai real. O pai tem que ser assassinado. É a lógica freudiana. Tá certo? Para que você seja castrado e seja número 2, você tem que matar e comer o número 1. Tá? Tá certo? É a lógica freudiana que está aqui na ideia também da sexuação em Lacan. O que é que Freud e Lacan se deram conta? Freud primeiro que Lacan, e deixou a questão em aberto, né? Matar e comer o pai, entrar nesse campo universal fálico, não explica o que é uma mulher. Todas as estripulias que o Freud fez, tentando diferenciar o Édipo feminino e pererê, parará, vocês lembram, ele foi super honesto intelectualmente, né? Ele fez tudo isso, diferenciou o Édipo feminino e pererê, parará e tal. No fim ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei não. Vocês perguntem aos poetas o que é uma mulher, porque eu fiz o meu esforço, diferenciei o Édipo feminino, inventei uma fase pré-edípica para explicar a mudança objetal e pererê, parará. Mas ainda assim, a pergunta o que é uma mulher não se explica. Tá? Porque então, estamos aí exatamente no campo do feminino. E qual era o problema do Freud? É que o Freud, e é por isso que ele não conseguiu responder essa pergunta, é que o Freud, e eu vou dizer qual é a solução que o Lacan dá, para entender a solução do Lacan, tem que entender qual é o problema do Freud. O Freud, ele queria encontrar um significante, o falo não é um significante balizador do masculino. Pois bem, o Freud queria encontrar também um significante balizador do feminino, para saber o universal, o que é que abalizava o universal do feminino. E o que abaliza o universal masculino é um pai. Ora, matar e comer o pai não faz uma mulher, faz um sujeito. O que é que abaliza o universal do conjunto das mulheres? É a mãe? Aí o Freud diz, não, porque a mãe não é uma exceção. A mãe, a menina, na fase pré-edípica, é aquela que mais rapidamente se dá conta de que a mãe é uma mulher comum. Tanto é que o ódio da menina à mãe passa por aí. Os meninos, pelo contrário, adiam, né, a constatação de que a mãe é uma mulher. Eu brinco com os alunos dizendo que é por isso que as mães preferem os meninos, né? Porque
Os meninos mantêm a imagem idealizada da mãe até o fim do Édipo. A menina, na entrada do Édipo, destitui a mãe. Né? E diz, olha, você não é esse balaio todo, você não é esse grande outro, você é uma mulher comum. Né? E nisso o velho Freud tem razão, por isso que a relação entre mãe e filha é uma relação tanto quanto bélica. Né? A menina está sempre denunciando essa condição comum da mãe, e as mães não gostam disso, né? Porque a mãe quer ser mãe, a mãe quer ser uma Brastemp, né? Quer ser um grande outro. E os meninos mantêm, por isso que os meninos são mais infantis, porque mantêm essa ideia, né? É claro que algumas mulheres também fazem isso. Quando isso acontece com uma mulher, a coisa às vezes é mais devastadora do que para um homem. Né? Essa mãe ocupar esse lugar de um todo. Inclusive o Lacan tem uma frase famosa que diz isso, né? De que um homem e uma mulher, um homem e uma mulher não, um homem e uma mãe podem ser uma devastação para uma mulher. Às vezes a mulher se cola na mãe e isso pode ser devastador para uma mulher. Né? Mas, enfim, o fato é que a mãe não é o balizador desse universal feminino. E aí o Freud inventou o filho. Né? Isso foi uma das grandes besteiras que o Freud diz. O Freud não é dado a dizer besteiras. Mas quando é muito curioso esse erro do Freud, porque ele diz que a mulher, enfim, vai ter um significante que diga do feminino quando ela tiver um filho. Isso não é verdade. Tudo bem que uma gravidez ou um filho pode até possibilitar à mulher uh, uh, uma certa relação, um certo aceno com o feminino. Mas lembre-se que a maternidade e o filho são uma condição fálica. O filho não é falo. A maternidade é uma atividade fálica da mulher. Bom, um homem também pode maternar, né? Claro. Mas eu estava dizendo também isso hoje de manhã. A maternidade era uma atividade fálica, era a única atividade fálica permitida para as mulheres até pouco tempo. As mulheres só podiam ser mães. E era uma atividade fálica. Né? E as mulheres, então, eram mães. Tinham 10, 11 filhos. A minha mãe, por exemplo, teve 6. Não é? Quer dizer, as famílias eram grandes. Né? Hoje em dia, não. As mulheres fazem outras coisas. Estudam, né? Trabalham e etc. Então, esse é o problema de Freud. O Freud queria encontrar um, uma baliza para o universal das mulheres. E aí é onde entra a sacação do Lacan, que o Lacan vai dizer exatamente isso. Não existe essa baliza exatamente porque o feminino não tem baliza. O feminino não tem exceção. O feminino é um conjunto aberto. Por isso que não existe o matema aqui de cima, né? Por isso que não existe a mãe, por exemplo, não é uma exceção como é o pai. Não existe um X para quem a função fálica não conte. Se existe um X do lado masculino, que é exatamente a exceção, essa exceção não existe no campo do feminino. Não existe o mulher. Porque o é do campo do simbólico, lembre-se disso. É como se Lacan estivesse dizendo o quê? De que o feminino está numa dimensão que é muito mais do real do que do simbólico. Tudo que está no campo do simbólico é do campo fálico. E todos os significantes são balizados pelo falo. Diga, Larissa. Deixa eu perguntar uma coisa. O Lacan diz que a mulher seria um conjunto aberto ou que não faria um conjunto? Um conjunto aberto. Ele diz isso, inclusive, né? Quer dizer, porque ela não faz universal. Conjunto as mulheres até fazem. O que a mulher não faz é universal. Quando Lacan diz não existe a mulher, ele está dizendo isso, ele não está dizendo que as mulheres não existem. É que a condição feminina, ou a condição da mulher, ela implica uma identificação que é em aberto. Veja que a identificação masculina, ela pode ser fechada, porque ela gira em torno do falo e do pai. Não é?
Veja que é exatamente isso que acontece na massa, né? E na política, nós estamos vendo isso na massa e na política. Tem um fechamento do discurso. Freud vai dizer isso na psicologia das massas. Né? Na paranoia, por exemplo, a gente encontra isso também. Esses discursos, essas coisas que nós estamos vendo na política é dessa ordem. Tem um pai e os seres que estão submetidos a esse um pai se fecham em torno dele. Pois bem, o feminino é exatamente aquilo que vai exatamente demonstrar a insuficiência dessa identificação do um pai, do todo fale. E aqui do lado de cá, o masculino, é exatamente isso, porque existe um pai todo fale, né, para todos os seres que estão no campo fálico. Então existe a suposição masculina de ser todo fálico. Né? Os homens têm essa ilusão de que eles seriam mais homens quanto mais fálicos viessem a ser. Por exemplo, né? A potência fálica e tal, e etc. E daí essa coisa da virilidade meio bestial que os homens apresentam, brigam, e né? Essa coisa, por exemplo, o Bolsonaro, de dizer que seu macho é imbrochável, essa bobagem toda, que essa virilidade meio caricatural se apresenta em determinadas situações para os homens. Né? Veja que o feminino, exatamente porque ele não tem baliza, não tem o número um, e veja bem, o número um, Lacan acabou de dizer aqui no seminário, é do simbólico. Tá? E tudo que estiver no campo do simbólico, não é por acaso que o gozo fálico está entre o simbólico e o real, né? Tudo que está no campo do simbólico é do campo da linguagem e, de uma certa maneira, é exatamente fálico. Eu não acabei de dizer que o gozo sexual, o gozo fálico, é o gozo normatizado pela linguagem? É o gozo normatizado pelo um, do simbólico. Tá? E daí a identificação masculina com esse um. Entende? No caso do feminino, não existe um significante que você diga sobre o que é o feminino. Essa é a constatação do Lacan. Que o Freud estava correndo atrás desse um significante feminino, que poderia ser equivalente ao falo para o masculino, e não encontra. E aí o Lacan assume exatamente o fato de que não adianta você correr atrás e procurar o significante do feminino, porque ele não existe. Não existe um. E é por isso que no feminino existem vários significantes. Né? Por exemplo, se você traz isso para a anatomia freudiana, você tem, por exemplo, o pênis é um significante fálico para os homens que tem uma função de um. Se um homem perde o pênis, ele, como dizia lá o companheiro do Freud, lá na viagem de trem do Freud, do Signorelli, né, da história da psicopatologia da vida cotidiana, se ficar impotente, é melhor morrer. Né? É o que os homens dizem. E o gozo feminino é um gozo que não está todo balizado pelo fálico. Daí, exatamente, porque, voltando aqui aos matemas, né? Porque não existe um X que esteja, não existe a exceção, não existe um X para quem a função fálica não conte, não tem exceção, por isso mesmo que para não todo X existe a função fálica. Isso aqui, esse matema aqui, né, que é esse azinho com negação, esse para todo X negado, é o famoso não todo do Lacan. Tá? Porque o não todo, e aí é onde entra a questão do binário, né? O não todo não é uma oposição. A oposição ao todo é o nenhum, na lógica. O não todo quer dizer que as mulheres estão no campo fálico, mas não todo. O feminino ele não pode ser dito pelo fálico sexual. Porque o feminino é exatamente aquilo que está fazendo buraco no campo fálico e sexual. Ou dizendo de outra maneira, o feminino é aquilo que está sempre denunciando a insuficiência do fálico e do pai, da identificação com o pai.
Veja que os traços histéricos têm a ver com isso, né? A destituição do mestre, a destituição do pai e tal. Porque exatamente o feminino é o que abre o conjunto. É porque eu tenho uma dificuldade de entender matematicamente essa questão do conjunto aberto. Não sei se Não você. adianta. O conjunto dos números naturais é um conjunto aberto. É, assim, porque matematicamente é definido o conjunto aberto como que as extremidades do intervalo não pertencem ao conjunto. Ou seja, o conjunto ele coincide com ele mesmo. Ele não coincidiria com as extremidades. Bom, E eu fico com dificuldade de fazer essa transição imediata para a questão de eu ter um significante fora, que seria o universo que está no universo, e esse recorte masculino, ok. Eu tenho lá fora um que tem o falo, dentro do conjunto eu tenho aqueles que não têm, né? Que não têm, mas que estão submetidos à lógica de que há um lá fora desse conjunto que tem o falo. No caso feminino, sendo um conjunto aberto, o que seria essa margem do conjunto? Pois é, não tem. Não tem, porque rigorosamente, se você for pensar, a linguagem é um conjunto aberto, né? Quer dizer, de uma certa maneira, o conjunto dos números naturais também. Quer dizer, você não tem, porque rigorosamente você não tem um fechamento, né? É claro que você pode dar um fechamento a qualquer momento, mas é um fechamento provisório. Em se tratando de uma definição específica, por exemplo, de identificação feminina, não existe um, existem vários. Existe uma diversidade de significantes. Se o falo é esse significante balizador, por exemplo, da identificação feminina, aí o Lacan vai dizer, as mulheres, elas se contam uma a uma. Não é universal das mulheres. As mulheres se contam uma a uma. É a frase do Lacan. Porque, por exemplo, como é uma identificação em aberto, os significantes do feminino, eles são inventados e são procurados, por exemplo, na outra mulher. Mas exatamente porque a outra mulher não é uma exceção, nenhuma mulher é uma exceção, ela não vai abalizar de uma maneira por todas esse conjunto universal e por isso mesmo não existe o conjunto universal. Entende? Não sei se esclareceu aí para você, Larissa. É um Obrigada. conjunto que, uma vez aberto, ele fica em aberto. Veja que isso é muito interessante porque, por exemplo, e aí, voltando para uma lógica que é muito mais da dimensão da discussão sobre o masculino e o feminino e não propriamente do homem e da mulher. Eu costumo dizer isso, de que uma análise, ela precisa, eu já comentei isso com vocês rapidamente, ela, no fim das contas, por mais que uma análise, por exemplo, convoque o sujeito a se apropriar da sua condição fálica, em situações nas quais o sujeito não está apropriado dela, né? Porque, por exemplo, isso eu acabei de falar, dei o exemplo no começo de uma neurose obsessiva, por exemplo, né? Mas uma análise, rigorosamente, ela intervém para fazer aberturas. O Lacan, ele usa no próximo seminário a gente vai ver disso, ele usa um artifício, que é o artifício da abertura da reta. É isso aqui, ó. Ele abre uma reta ao infinito. Diz, olha, se eu abrir e fazer de uma corda uma reta, ela não perde a propriedade borromeana, porque eu posso considerar, segundo o matemático lá, o Desargues, de que uma reta ela se fecha no infinito. Né? De todo modo, quando você abre o simbólico, você, por exemplo, o nosso vermelho aqui é o simbólico, né? Quando você abre o simbólico, você abre ao infinito. É mais ou menos isso que você faz numa análise. O que é que o sujeito pode fazer, por exemplo, com a sua condição fálica? É algo que é aberto. Né? Quer dizer,
A, a análise, ela implica, por exemplo, numa certa perspectiva, uma certa feminilização do sujeito. Porque exatamente, por exemplo, se você observar essa caricatura de virilidade que a gente encontra nessa coisa, desse personagem bolsominion, por exemplo, né, o próprio Bolsonaro, tem um fechamento imaginário, né, fálico imaginário aí, que, por exemplo, esse fechamento dificilmente permite que o sujeito vá para a análise. Né? Ou vocês acham que o Bolsonaro vai fazer análise? Nunca. Porque tem essa coisa de você assumir uma certa mascarada fálica, toda fálica, imbrochável, e aí não tem buraco, né? Não tem abertura. Quando ele perde o falo fetiche, ele se deprime, como está acontecendo agora. Né? E aí é preferível morrer, né? Pois é. Entende? Na análise, o Lacan diz isso, só um minuto, tá, Cleidiane? O Lacan diz assim, a análise não vai levar o sujeito da impotência à potência. A análise leva o sujeito da impotência à impossibilidade. A psicanálise não é coach que diz, olha, você está impotente, eu vou lhe deixar potente. Você vai fazer isso, vai dar certo, ele parará. Não. A psicanálise vai da impotência à impossibilidade. O neurótico, na análise, ele saca o quê? Que a sua impotência, boa parte da sua impotência, que ele reclama, eu não faço o que eu preciso fazer, estou impotente, queria fazer isso, aquilo, queria ser mais produtivo, mais potente, tal, e não sou. Tudo bem. Boa parte disso é uma impossibilidade, não impotência. Que é exatamente a impossibilidade da relação sexual. Né? Mas diga, Cleidiane. Não, é que quando foi falado sobre sincronia, eu fiquei pensando, se real, simbólico e imaginário talvez seja uma pergunta muito, não sei se cabe, se são complementares, se tem essa questão do real completar o simbólico, imaginário completar o real, e assim, porque quando a gente vê a questão da angústia, né, do sintoma, parece que um está querendo sobrepor o outro, né? Veja bem, eles não são propriamente complementares, tá? Você pode até dizer, até porque a psicanálise tem nesse seminário aqui, do seminário 20, o Lacan vai dizer isso, o Lacan vai abandonar a lógica complementar, que é exatamente essa ideia de que, por exemplo, o masculino complementa o feminino ou o feminino complementa o masculino. Ele vai dizer que isso não existe. Ele abandona a lógica complementar e vai para uma lógica que ele chama de suplementar, que é diferente, que é uma lógica da suplência. Que no máximo que você faz é uma suplência, não é uma complementação, porque se houvesse complementação, a relação sexual existiria, entende? Então não há completude ou complementação. Tanto é que ele vai dizer, ora, e aqui é para entrar na parte de baixo, tá? Na parte de baixo. Quer dizer, o que é que vai acontecer aqui? É como se você... Imagine, para não complicar as coisas, né? E que seja um homem ou uma mulher, tá? Para a lógica cis-heteronormativa. Mas não é, né? Porque nós estamos falando do sujeito e do outro, tá? Mas imagine que seja um homem ou uma mulher. O Lacan vai dizer, o homem vai atrás da mulher, esse A, não é? Esse A que não existe, é o que ele estava dizendo, a mulher não existe, o homem vai atrás da mulher e o que é que acontece? Tem um obstáculo no meio do caminho que é o objeto A. Tem uma pedra no meio do caminho, né? O famoso poema do Drummond, né? Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra e por aí vai. Quer dizer, ele nunca encontra a mulher. O falo que sustenta a posição do sujeito nesse campo esquerdo, né? O campo masculino, o sujeito procura a mulher, mas não a encontra porque a mulher não existe, ele só encontra um objeto. Tá? E é exatamente por isso que não há relação sexual, porque o que acontece na relação sexual é apenas um gozo do objeto. Você, quando a gente diz, eu vou comer o outro, né? Você teria que engolir o outro. Você apenas goza dos pedaços do corpo do outro e do seu próprio corpo. Né? Não existe fusão de corpos.
né? Existe, no máximo, uma penetração que é uma fusão meio fuleira, né? Não é tão assim, não é esses balaio todo. Tá? E do lado da mulher, o que que acontece? Como a mulher não existe, e há esse azinho com a barra, a mulher procura o falo, se dirige ao homem procurando o falo simbólico, né? Mas veja que tem uma um duplo movimento da mulher que Lacan, inclusive, vai chamar de bigoso. E é por isso que Lacan vai afirmar também que a mulher goza mais do que o homem. Porque tem um bigoso. Tem o gozo fálico, por exemplo, a mulher procura o falo no campo masculino, mas exatamente porque esse significante do feminino não existe, ele busca esse significante no campo do outro, no campo do feminino. E aí é onde a mulher procura numa outra mulher. E é muito interessante, isso é muito pertinente, muito curioso, a relação que as mulheres têm entre si. Né? A relação de olhares, de procurar. Não é incomum você encontrar isso na análise, né? Quer dizer, uma outra mulher, lembre-se da Dora com a senhora K, por exemplo, né? A senhora K, a Dora procurava, é isso aqui, né? A Dora estava interessada na senhora K. Não propriamente que a Dora fosse lésbica, não era isso. A Dora estava, Freud chama de bissexualidade histérica, né? Mas não era no sentido de que a Dora era lésbica e estava querendo pegar a senhora K. Não era nada disso. A Dora estava procurando, ela supunha que a senhora K era essa mulher que tinha esse significante. E as mulheres podem procurar umas nas outras. Né? Tem essas. É um jogo de olhares muito curioso. Eu não sei se as próprias mulheres percebem, mas os homens percebem, né, de como as mulheres se olham. E os olhares, que não é a mesma forma como o homem olha uma mulher. O Lacan diz isso, o homem olha para a mulher como um perverso, né, querendo comer aquela mulher, é diferente. Não é propriamente dessa maneira que as mulheres se entreolham. Né? É muito curioso. Passem a observar, elas se entreolham querendo saber o que é que ela tem que eu não tenho. Será que ela tem um significante, né, do feminino? Do que é ser uma mulher? Eu me lembro, na época que existia revista, eu dizia isso quando eu dava aula dessas coisas, né, que é muito interessante, porque as revistas masculinas são revistas de mulher pelada. Quando existiam, porque hoje não existe mais, porque tem essas pornografias todas na internet, né? As revistas de mulheres, o que eram? Eram outras mulheres, não era homem pelado. Uma revista de homem pelado era revista gay. As revistas das mulheres eram revistas de outras mulheres fazendo semblante de mulher. Revista de moda, né, de Cláudia, Nova, essas revistas femininas, né? É muito curioso isso. Né? Quer dizer, é uma prática social que pode ter uma explicação, inclusive, mercadológica, mas não só. Né? É muito interessante como tem esse campo aí no feminino, né, de significantes, que se vende os significantes para dizer o que é uma mulher. Né? Exatamente porque não existe um. Tá? Então, não existe um que universaliza o conjunto das mulheres. Né? É por isso que a crítica da Butler, por exemplo, dos colegas aí do estudo de gênero, ela não é justa, porque não é um novo binarismo. Pelo contrário, Lacan estava querendo exatamente ultrapassar o binarismo. Ele não iria recair no binarismo. Né? Por isso que não é o 1 e o 2. E como vocês já viram o Lacan dizendo, né, vocês podem dizer isso, olha, não é binário, porque o Lacan, no seminário 21, ele disse que o 2 não existe. Vocês já têm condições de dizer isso. Né? Não é o 1 e o 2, é o 1 e o A. É o 1 e o aberto, para voltar à questão que a Larissa colocou. Né? Nem é mesmo não é mesmo propriamente a relação entre o homem e a mulher. Né? É entre o fálico
e o fora do fálico. Né? É o fálico sexual de um lado e o fora do fálico. E veja que não, isso não existe, só para concluir, não existe, por exemplo, uma determinação de que os homens estão do lado esquerdo e as mulheres do lado direito. Não é assim. Tá? Porque senão você teria que voltar à ingenuidade freudiana da anatomia. E não é isso. Estamos falando de masculino e feminino. Né? Quer dizer, é exatamente, se você considera o feminino, isso que faz abertura, isso que faz buraco. Veja, e agora para terminar mesmo, como Lacan não poderia estar falando mal do feminino, que é exatamente, a Butler diz isso, alguns psicanalistas, bons psicanalistas que trabalham com a lógica do estudo de gênero, que fazem essa acusação de que, no fim das contas, Lacan negativiza o feminino porque coloca exatamente fora do campo simbólico e tal, e etc. Veja que não poderia ser assim, porque se vocês lembram, voltarem um pouco para o seminário 17, vocês vão ver o Lacan dizendo que o analista ocupa o lugar do objeto A. Esse lugar, no matema lá do discurso do analista, é A, né, que intervém no sujeito, que produz um S1 sustentado pelo S2, tá, no discurso do analista. Quer dizer, a posição do analista, era isso que eu estava dizendo antes, a posição do analista é uma posição feminina, porque é uma posição que a intervenção do analista está abrindo buracos, fazendo cortes. Por isso que o analista não é coach. Se o analista fosse coach, ele iria fechar no todo fálico da potência. Não é isso que uma análise faz. A análise, ela busca fazer aberturas, abrir a divisão do sujeito, fazer buracos para que o sujeito possa, ele mesmo, inventar o seu saber, como a gente viu aqui o Lacan dizendo nas lições anteriores. Tá? Então, o fato de não ter universal, de não ter exceção, de não ter um significante do feminino, por exemplo, todos esses nãos não são propriamente uma negativação. É uma lógica que implica uma abertura do todo. Exatamente essa abertura esse conjunto aberto, vamos dizer assim, ele mostra como não é possível você se fechar no todo. Está sempre demonstrando o buraco. Né? Que é isso aqui. Esse buraquinho do meio. Bom, gente, são 10 horas, mais de 10 horas. Mas aí, se vocês tiverem alguma questão, alguma ainda sobre isso, me digam. Como eu disse para vocês, Lacan vai voltar, ele vai situar esses gozos aqui lá no Borromeano, dentro daquele modelo que eu mostrei para vocês, né? Quer dizer, ele vai... deixa eu só mostrar de novo aqui. No próximo semestre, a gente volta a o RSI, que é um seminário fabuloso, é um dos meus preferidos. Vocês vejam que Lacan volta e situa, por exemplo, aqui a gente pode entender, por exemplo, por que o gozo do outro, que é esse JA aqui, que é o jouissance do outro, está fora do simbólico. Né? Vejam que o gozo outro, que é aquele gozo feminino, ele está fora da linguagem. É um gozo fora da linguagem. Tá? Da mesma forma que o gozo fálico é um gozo que está entre o real e está fora do corpo. Porque a linguagem, o gozo sexual, é um gozo fora do corpo. É um gozo que sexualizou o gozo do corpo. Tá? E, enfim, e o sentido que também vai se tornar um gozo depois, né? Lacan vai brincar com o que jouissance em francês é gozo, né? Jouissance. E aí o Lacan brinca com jouissance. Jouir é gozar, sentido, né? Sans é sentido. Ele brinca com isso. Né? Jouir é gozar e sans é sentido. Diga, Aimee. Não sei se cabe essa pergunta, mas o que precisa acontecer para a posição masculina
para estericizar? Não entendi a pergunta, porque eu não escutei direito, se você puder falar mais alto. Tá. O que precisa acontecer com a posição masculina para estericizar? Para estericizar, em que sentido? No sentido da análise? Sim. Sim, porque a estericização na análise, que Lacan propõe, né, que a análise ela precisa, primeiramente, estericizar o sujeito, é nesse sentido, de você abrir, de que o sujeito, que o analisante passe a abrir a sua divisão, sua clivagem psíquica, né? Tal como a histérica, que fala com o seu sintoma, com a sua divisão, né? A implicação histérica da histérica com a sua fala, né? No discurso histérico é mais ou menos isso, é o que a análise sugere, convoca o analisante, pelo menos no primeiro momento, é que ele fale com a sua divisão, implicado com a sua clivagem, né? Porque, por exemplo, na neurose obsessiva, o obsessivo fala desimplicadamente, né? Ele fala racionalmente, como se ele fosse um espectador, ele não está participando da história. A intervenção do analista vai tentando fazer essa estericização, ou seja, de abrir essa divisão, né? Porque é um jogo de abre e fecha, né? Que abre e fecha, abre e fecha. Mas, por exemplo, se o sujeito passa a falar com o seu sintoma, com o seu sofrimento, expondo a sua clivagem, ele está em análise. Entende? Ele está em análise. É um bom sinal de que está em análise. É claro que isso não é uma coisa constante na análise. Pode ser que o sujeito fale assim, depois se feche, fale de outra maneira e tal. Mas a análise implica nisso, de que você faça a abertura da clivagem, a barrinha do sujeito, né? O sujeito fale com a sua barra, com o seu sintoma, com o seu sofrimento, com a sua implicação, né? Isso, pelo menos na lógica dos discursos, é estericizar o discurso, tá? Não é você pegar o neurótico obsessivo e tornar ele histérico do ponto de vista do tipo clínico. Não, é uma estericização do discurso, tá? Por exemplo, se eu por acaso aqui começar a falar das minhas angústias, da minha divisão, dos meus problemas pessoais e tal, eu entro numa discursividade histérica, entende? Quer dizer, não é o lugar para fazer isso, mas na análise é, entende? É claro que a gente faz isso não só na análise, pode fazer isso em casa, com o pai, com a mãe, com a mulher, com os amigos, né? O melhor lugar para fazer isso é na análise. Tá bom? Isso é que Lacan chamava de estericizar o discurso. Tá bom? Sim, obrigada. Bom, gente, eu acho então que a gente pode terminar, né? Queria só então agradecer a vocês aí a participação durante todo o semestre. Já anunciar para vocês exatamente com essa promessa de voltarmos trabalhando o RSI, né? Recomendo que vocês comprem. Acho que eu fiz a propaganda, né, do RSI, já mostrei para vocês, né, da versão do fórum, os colegas do fórum, que é uma versão sensacional, uma nova tradução com as imagens são importantíssimas, né, nesse seminário, e se puderem adquirir, né, até o começo do semestre, ali, fevereiro, março, a gente retorna, tá bom? Com o RSI. Tá bem? Tá bom, Inê, Laiana, obrigado pelas Obrigada. também. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite para vocês. Tchau, boa Obrigada. noite, Tchau, tchau. obrigada. Bom Tchau, final de tchau. semana a todos. Tchau.